Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou estofador aqui nos Estados Unidos há 6 anos. Eu tenho 36 anos de experiência como estofador e me mudei para os Estados Unidos para trabalhar na minha área. Eu tenho vários vídeos mostrando o meu trabalho e mostrando alguns passeios que eu faço aqui. Devido a alguns vídeos de trabalho, alguns comentários surgiram pedindo para mim fazer um vídeo dizendo como eu vim parar aqui. E esse vai ser o vídeo de hoje. Eu vou tentar explicar como foi que eu vim parar aqui, beleza? Primeira pergunta. Como surgiu a vontade de migrar para os Estados Unidos? Bom, essa vontade já tinha na minha cabeça há muito tempo. Há 24 anos atrás eu tentei o visto e não consegui. Daí eu esqueci por isso por um bom tempo. Depois, no ano de 2014, eu acho, 2014, nós fizemos uma viagem, uma viagem de férias para Gramado, no Rio Grande do Sul. E lá tinha um parque, tem um parque temático de neve chamado Snowland, que nós fomos visitar e gostamos muito de lidar, de conhecer a neve. Daí surgiu a vontade de conhecer a neve de verdade. Segunda pergunta. Como foi sua trajetória para chegar até aqui? Bom, continuando da viagem de Gramado. Quando nós chegamos em casa, tava naquela euforia toda de vontade de viajar mais, porque foi muito gostoso, foi uma semana só de viagem, mas foi muito bom. A gente percebeu que é muito bom viajar. Daí a gente começou a assistir vídeos para saber como fazer para poder tirar um visto para poder passear nos Estados Unidos. Nisso a minha mulher começou a ver vídeos explicativos de vários canais explicando como faz, qual é o procedimento para tirar o visto, para preencher a DS-160, que é um formulário que a gente preenche para poder tirar o visto, que é bem caro, que você paga 160, na época era $160 por pessoa para você tirar um visto. Então, para mim, que é eu, a minha mulher e meus 2 filhos, são 160 vezes 4. Então é um investimento alto para você tirar um visto. Mas graças a Deus ela conseguiu preencher sozinha o formulário, fomos até o consulado e conseguimos tirar o visto. Daí nós começamos a nos preparar para poder fazer um grande passeio aqui nos Estados Unidos. Vamos à terceira pergunta agora. Por que você resolveu migrar para os Estados Unidos? Bom, essa não era a nossa intenção. Primeiro, a nossa intenção era vir passear nos Estados Unidos mesmo, passear e conhecer a neve, se fosse, dependendo da época que nós viéssemos, né? Mas, na época que a gente veio, não tinha mais neve, já era mês de maio, então não dava mais para ver neve. Então nós fomos para Orlando. Mas antes disso, nesse preparatório para a gente vir para cá, a gente viu vários vídeos de pessoas que vieram para cá e começaram a trabalhar aqui e viver definitivamente aqui. E surgiu essa possibilidade para a gente começou a pensar nisso também. Mas a gente começou a pensar também, o que é que eu vou fazer lá? Vou trabalhar de quê? Então, porque todo mundo que eu ouvia falar que era muito difícil trabalhar na sua área aqui. Então a gente começou a fazer mais e mais pesquisas sobre esse assunto. Como você conseguiu chegar aqui e trabalhar na sua profissão? Essa pergunta é muito importante. Isso foi um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Enquanto eu trabalhava por conta própria, eu tinha uma empresa de estofamento no Brasil. Enquanto eu trabalhava, a minha mulher começava a pesquisar, fazer pesquisas sobre o estofador aqui nos Estados Unidos. Só que foi muito difícil para achar
a primeira coisa. Então, o que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi descobrir qual é o nome, como se pronuncia estofador aqui em inglês. E ela descobriu, ela botando no Google Tradutor, ela conseguiu descobrir que o nome para estofador aqui nos Estados Unidos é upholstery. Então, a partir desse nome, ela começou a fazer pesquisas no Google, em outros sites, sobre estofador aqui, sobre oficinas de estofamento aqui nos Estados Unidos. Ela colocava no Google Maps oficinas de estofamentos aqui nos Estados Unidos e aparecia em vários locais dos Estados Unidos, apareciam oficinas. Daí, então, ela começou a entrar em contato com as empresas e enviar e-mails para as empresas com o meu currículo, E falando em uma carta de apresentação, né, para poder mostrar o meu trabalho, mandando fotos, inclusive, para eles poderem ver o meu tipo de trabalho, a minha experiência, e falando da minha experiência também, o que eu tinha para oferecer. Então, depois de alguns dias, sem a gente esperar, começou a retornar os e-mails de pessoas interessadas no meu trabalho lá no Brasil. Então, nesse não foi um nem dois e-mails, não. Voltaram muitos e-mails. Nos Estados Unidos, todos os Estados Unidos voltaram e-mail. Ela começou a conversar com as pessoas aqui nos Estados Unidos, através do Google Tradutor, e começamos a ter um papo direto com os donos de oficina aqui nos Estados Unidos. Quinta pergunta. E qual foi os principais motivos que fizeram você largar tudo no Brasil e vir para os Estados Unidos? Primeiro motivo foi a segurança. Segundo motivo é que a gente ganhava bem no Brasil, mas gastava melhor ainda. Então, a gente não tinha uma margem de segurança. Terceiro motivo, que a gente quis dar uma educação melhor para os nossos filhos, uma oportunidade de uma educação melhor para os nossos filhos e conhecer também culturas novas, um jeito diferente de ver a vida e uma língua diferente. Esses foram os principais motivos para a gente vir para cá. Então vamos à sexta pergunta. Como foi a preparação sua e da sua família para vir para os Estados Unidos? Essa preparação durou exatamente 3 meses. Desde o dia que a gente começou, fez a viagem, até a gente desembarcar aqui nos Estados Unidos, foram 3 meses. Foram 3 meses intensos, de muita gente quase não dormia, pensando de ansiedade. E a primeira coisa que eu fiz foi vender o que eu mais gostava, que eram os meus cavalos. Eu vendi todos os meus cavalos, que eu tinha 4, essa foi a primeira coisa a fazer. A segunda coisa foi quitar todas as nossas pendências, resolver a parte financeira, dar baixa na carteira de funcionários, fechar a empresa, enfim. Em seguida a gente fez, nós fizemos check-up, check-up médico, dentista, em tudo. Documentação, tiramos tudo, a documentação nossa, algumas estavam perto de vencer, nós resolvemos tudo, renovamos tudo, e com 3 meses nós saímos do Brasil com o destino nos Estados Unidos, depois de uma viagem de passeio que mudou completamente a nossa vida. Nós resumimos a nossa vida de 20 anos de casados em 4 malas pequenas. Essa foi a nossa preparação para vir para cá. Com muita disposição, com muita fé em Deus, acreditando que ia dar tudo certo. Esse foi a nossa preparação. A gente vendeu o carro, vendeu tudo que a gente tinha, alguns móveis, para roupas, fizemos bazares para poder arrecadar algum dinheiro para a gente poder vir com o mínimo necessário para cá.
A gente fez cotação de aluguel, quanto que a gente iria pagar de aluguel aqui, o que a gente ia precisar, de quanto dinheiro a gente ia precisar para começar. Então, a gente fez essa preparação todinha. A gente não veio na loucura, a gente não veio na doideira, não. A gente se preparou, em 3 meses a gente preparou para poder vir para cá. Vamos à 7ª pergunta. Com quantos $1.000 você trouxe e como foi comprar as passagens, quanto custou, qual foi o gasto? Essa pergunta, quanto foi que a gente pagou de passagem? Primeiro, para comprar a passagem, a Vilma, que é minha esposa, ela já não dormia mais. Ela passava noites inteiras acordada, ela ia dormir de manhã cedo. Porque as passagens, elas começam a baratear a partir de 11 horas da noite, já começa a ter um valor, umas promoções. Então, a minha esposa, ela começou a olhar a passagem 9 horas da noite e foi dali a madrugada inteira. 5 horas da manhã, ela me acordou falando, comprei as passagens. Comprou as passagens. Ela conseguiu pagar em 4 passagens de ida e volta, R$5.000 para 4 passagens para Miami. E nós trouxemos para começar a nossa vida a incrível importância. Será quanto? Vocês não vão acreditar. A incrível importância de $6.000. $6.000 para a gente começar a nossa vida aqui. 3,73. O dólar estava 3 e não chegava a R$4 o dólar. Então a gente tinha $6.000 para começar a nossa vida aqui nos Estados Unidos, que era alugar uma casa ou um apartamento e comprar um carro. Ainda sobrar uma merrequinha para a gente fazer a compra do mês. Esse foi o nosso acho que foi a coisa mais difícil que foi. Foi muito difícil a gente conseguir sobreviver com tão pouco. 4 pessoas com $6.000 para começar uma vida. Vamos para a 8ª pergunta. Como foi a sua chegada aqui nos Estados Unidos? Quais as dificuldades? Bom, nós desembarcamos em Miami no dia 15 de maio de 2015. A primeira coisa que a gente fez foi alugar um carro para ir para Orlando, porque a gente ia nós passamos 10 dias em Orlando primeiro. Quem já tinha prometido às crianças que ia passar uns dias em Orlando para ir na Disney. E nesse nós alugamos um carro e nós escolhemos sem GPS, porque com o GPS tinha uma taxa a mais que eles cobravam. E como a gente tinha telefone, smartphone, a gente esperava pegar o sinal de Wi-Fi no aeroporto e colocar o GPS. E ir para o primeiro Walmart que a gente encontrasse para poder comprar um GPS, porque além de ser mais barato, a gente ia precisar do GPS de qualquer forma. Então, nós saímos do aeroporto e quem saiu dirigindo foi a minha esposa. Porque a minha carteira, eu tive um probleminha no Brasil e eu não pude levar minha carteira de motorista, trazer minha carteira de motorista. Então, ela era a única que estava habilitada a dirigir. Ela nunca tinha dirigido um carro automático e pegou um carro e a gente começou a tentar ver placas como saía do aeroporto em direção a Miami. Miami, em direção a Orlando. E deu que ela entrou numa rua errada e deu de cara com um transatlântico. Nós fomos parar no porto de Miami e ela ficou louca de medo, falou, não quero mais dirigir isso aqui não dá pra mim não. E nisso eu peguei o volante e dentro do porta-luvas tinha um mapa
tinha um mapa que todo carro aqui geralmente tem, principalmente de aluguel. Aí a gente começou a ver no mapa como fazia para a gente sair de Miami. E tinha uma. Quando a gente tava saindo, quando eu peguei o volante e saí do porto, eu vi uma placa dizendo I-94. 95. I-95, I-95 Norte. Aí eu olhei, como eu sabia que essa I-95 cruzava todos os Estados Unidos, eu falei, é nessa mesmo que eu vou pegar, para poder sair daqui enquanto a Vilma olhava o mapa. Copiloto. Então, ela foi olhando no mapa, eu fui andando pela I-95. Eu sabia que a I-95 levava até Orlando, mas eu não sabia onde que entrava, porque tem que sair de vez em quando, tem que sair da I-90, da principal. E ela foi olhando e tentando descobrir os lugares que a gente estava no mapa e me dando a direção. E com isso a gente foi andando, nós andamos por volta de 1 hora, 2 horas, até encontrar o primeiro McDonald's. O primeiro McDonald's. Achamos o primeiro McDonald's, falamos, agora vamos lanchar. E nisso, ninguém no Brasil sabia, não tinha notícia da gente desde o dia anterior. Que a gente já estava sumido, um monte de gente mandando mensagem, já era meio-dia e a gente não respondia lá porque não tinha internet para poder mandar. Então, a gente chegou no McDonald's e fizemos um lanche e conseguimos sinal de internet e conseguimos dar notícia que a gente estava tudo bem e achamos um Walmart no GPS. E com o telefone nós fomos direto para o Walmart comprar um GPS para seguir viagem. Chegando no Walmart, aí teve, como é que a gente vai falar que a gente precisa de um GPS se a gente não sabe falar inglês? Então, essa foi uma das dificuldades, o inglês. O meu filho falava um pouquinho de inglês, então a gente conseguiu se virar nesse primeiro momento. Compramos um chip da operadora daqui e continuamos nossa viagem até Orlando, que nós chegamos em Orlando chegamos de noitinha já em Orlando e passamos 10 dias em Orlando. Depois que a gente chegou em Orlando, eu já nem queria mais dirigir também, porque logo de cara, quando a gente estava a caminho, a gente pegou a estrada é muito boa. Então, eu acelerei um pouquinho demais e logo em seguida fui parado e tomei uma multa de $400, logo de cara. Aí eu já fiquei meio, falando, não quero dirigir aqui mais também não, que a gente só vai fazer cagada aqui, vamos tomar mais multa. Mas esse foi o princípio, como é que nós chegamos aqui nos Estados Unidos. Então vamos para a 9ª pergunta. Depois de Orlando, o que vocês fizeram? Bom, depois de passar 10 dias em Orlando, nós fomos para Boston, viemos para Boston, Massachusetts, onde eu tinha uma entrevista marcada já em Connecticut, que é no estado vizinho aqui de Massachusetts. E nós temos conhecidos aqui em Massachusetts, então nós viemos para a casa deles aqui. E posteriormente eu iria em Connecticut para poder fazer uma entrevista. Isso na verdade, eu tinha entrevista marcada. Algumas eu não fui, a maioria eu não fui, né? Eu tinha entrevista marcada em Miami, em Orlando, na Geórgia, no Tennessee, em Las Vegas, no Texas. Inclusive, eu tive um contato com um bem conhecido aí de todo mundo no Brasil, que assiste Discovery, na Gasmonkey. Eu tive um contato com a Gasmonkey e eu iria também lá na Gasmonkey fazer uma entrevista. E tinha uns hotéis em Las Vegas também que eu tinha entrevista. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui para Connecticut e fiz a entrevista. O dono da fábrica, eu ia trabalhar numa fábrica. O dono da fábrica me recebeu muito bem, mas sei lá, acho que não era a hora de acontecer.
um desentendimento, alguma coisa, um mal entendido por eu não falar inglês. Então, ficou meio confuso a situação de eu ir trabalhar lá ou não. Acabei não trabalhando lá e comecei a trabalhar aqui em Massachusetts. Depois de alguns meses, eu voltei a Canérica e comecei a trabalhar em Canérica. Trabalhei por 4 a 5 meses lá, mas como eu já tinha tudo aqui, em Massachusetts, eu já tinha apartamento alugado, já estava a minha filha já estava na escola, já estava tudo encaminhado aqui. Eu achei por bem continuar trabalhando aqui em Massachusetts e largar o trabalho de Canérica. Por isso então a gente continuou trabalhando, continuou ficando aqui em Massachusetts e levando a vida aqui até hoje. 10ª pergunta. Se você não falava inglês, como você conseguiu se comunicar com seu patrão? Essa é uma coisa que todo mundo quer saber, como fazer para se comunicar. Na minha grande experiência no meu trabalho, eu sei muito o que precisa ser feito, eu entendia o que a pessoa queria, o que meu patrão queria que eu fizesse. Eu não sabia falar, mas eu sabia o que ele estava querendo. Então, eu entregava o que ele estava querendo. Às vezes eu usava, na maioria das vezes eu usava o Google Tradutor, mas eles não conheciam essa questão do Translate, do Google Tradutor. Então eu tive que apresentar para eles o Google Tradutor para a gente, na maior parte das vezes, a gente conversar com o Google Tradutor. E aí fui aprendendo um pouquinho e fui trabalhando e fazendo as coisas bem feitas, que é o que eles esperavam aqui, porque aqui, para quem não sabe, estofador não aprende igual no Brasil, eles aprendem na escola. Eles aprenderam a ser estofador na escola, tinha aula de estofamento na escola e eles têm muita técnica, muita habilidade em reforma de estofado, como é que fala? Em restaurações em geral. Então quando o cara é estofador aqui nos Estados Unidos, ele é estofador mesmo. Ele não é um simples ajudante meia boca, não. Vamos à 11ª pergunta. Como você achou da forma... É diferente trabalhar aqui? Bom, estofador é estofador em qualquer lugar do mundo. Só que tem algumas técnicas diferentes e ferramentas diferentes aqui que não tem no Brasil. Por exemplo, aqui o que eu vi que eles trabalham aqui muito como era antigamente, no princípio das pessoas que trabalharam com estofamento. Eles trabalham com muito produto natural, com muito algodão, e no Brasil a gente já quase não usa algodão, em muitos lugares não se usa algodão, e aqui em todo móvel usa muito algodão. Então você tem que ter mais técnica para trabalhar com algodão do que com espuma, né? Porque se você não souber trabalhar com algodão, você vai deixar o sofá todo ondulado, não vai deixar uma superfície lisa e confortável. Mas, no geral, é igual a todo lugar, a não ser os materiais que são usados aqui. 12ª pergunta. O que os americanos acharam do seu serviço e qual o seu diferencial? Bom, para começar, quando a minha mulher mandou o meu currículo para cá, uma das cláusulas que ela colocou sobre minha habilidade é que eu tenho facilidade em resolver problemas decorrentes de estofados, de estofamento que a pessoa projeta e acaba dando alguma coisa errada. Eu tenho facilidade para resolver isso. Isso foi uma das coisas que eles olharam no meu currículo, porque em um dia na fábrica, eu estava na fábrica
e o meu boss me chamou para me resolver um problema lá na fábrica de um estofado que já tinha alguns dias que que o outro estofador, não por ele ser ruim, mas é por ele não ter essa expertise. Já tinha alguns dias que ele fazia, mandava para o cliente devolvia, que não estava bom. E ele perguntou se eu conseguia resolver o problema. É um simples acento, eu não lembro direito o que era, não. Eu sei que ele me perguntou se eu conseguia resolver, eu falei que conseguia. Ele me deu a peça para mim consertar e eu devolvi para ele após 10 minutos, com a perfeita do jeito que o cliente queria. E ele olhou para mim e deu aquela risadinha de canto de olho e virou as costas e foi embora. Quer dizer, ele aprovando o meu trabalho. Então, a cada serviço que eu fazia na oficina, na fábrica, ele se admirava a cada vez mais. Chegou até um ponto que sempre eu tinha alguma coisa nova para apresentar, ele falou em inglês assim. Deixa eu ver se eu me lembro como é que ele falou. Um minutinho que eu já vou lembrar. Então, lembrei. Ele falou assim: Gabriel, you never cease to amaze me. Isso significa: Gabriel, você está sempre me surpreendendo. Então, eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dele e de todos os clientes que passavam pela oficina, quando viam o meu trabalho, dava queria me conhecer e me dar os parabéns pelo meu trabalho. Isso é gratificante em qualquer situação, em qualquer profissão, ser reconhecido como um bom profissional. Então vamos para a 13ª pergunta e já estamos chegando ao final desse vídeo, porque já está ficando meio longo demais. Qualquer coisa, se vocês gostarem, depois a gente pode fazer uma segunda parte. Vamos lá, a 13ª pergunta. Como foi a adaptação da sua família e o que você tem a dizer desses 6 anos aqui na América? Eu acho que a adaptação minha foi muito, muito boa, da minha esposa também foi boa, das crianças acredito que não foi tão difícil a adaptação, salvo para eles que é difícil fazer amizade, porque na verdade eu acho nem tanto problema dos americanos, eu acho que é mais problema da gente mesmo, como pessoa, conseguir fazer uma amizade mais profunda com eles. Os americanos não tem nada do que as pessoas falam, alguns falam que eles são seco de corte. Eu, na minha vida, na minha experiência, pelo menos, todos foram muito gentis comigo, muito solidários, muito simpáticos comigo e educados ao extremo. Todas as pessoas, eu não tenho nada a reclamar. Esses 6 anos que a gente está aqui, eu acho que foi muito produtivo. Tenho a agradecer muito a Deus e agradecer a oportunidade de ter conseguido vir para cá e trabalhar na minha profissão. Porque eu não sei se eu conseguiria trabalhar em outra profissão, porque as profissões que tem aqui para imigrante trabalhar é na construção, na jardinagem e trabalhar em restaurante. Que todos esses trabalhos, apesar de você achar que não é muito pesado, é muito pesado. Na limpeza, mulher, por exemplo, para mulher trabalhar na limpeza de casa, é muito pesado, é muito difícil. E eu, como já vim para cá com um problema de lesão, com LER, lesão por esforço repetitivo, nas minhas mãos, eu sinto muita dor nas minhas mãos. Então, eu dou graças a Deus todo dia por conseguir trabalhar na minha profissão, que eu trabalho no meu tempo. Eu faço 40 horas por semana, mais, né, que eu trabalho em 2 lugares, então eu faço cerca de 50 horas por semana. Mas quem trabalha aqui limpando casa ou trabalha na construção civil como pintor,
não tem esse privilégio de fazer 40 horas por semana, não. Se ele quiser ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar, tem que fazer 70, 80 horas por semana. E é muito, muito pesado, muito cansativo, é muito desgastante o trabalho aqui nos Estados Unidos. Mesmo sendo um trabalho que você trabalha por 40 horas, é um trabalho desgastante, porque aqui não tem horário de almoço, não tem férias, não tem 13º, não tem nada. A cada um ano que você trabalha, que se você é contratado, a cada ano que você trabalha aqui, você tem direito a passar uma semana de férias. Sem remuneração. Você pode tirar umas férias de uma semana, mas você não recebe. Então, quer dizer, o patrão aqui não tem nenhum vínculo empregatício com você. Você começa a trabalhar. Se você trabalhar 20 anos para ele, quando você parar de trabalhar, você não recebe nada. Então, aí vai de você achar, vale a pena vir para cá, para os Estados Unidos ou não? Porque você vive bem, você vive muito bem aqui, mas trabalha muito também. As despesas são muito caras, muito alta a despesa aqui. Você consegue pagar, você consegue viver muito bem, você consegue ter o carro que você quer aqui. Mas saiba que você não vai ter folga, que você vai trabalhar e trabalhar e trabalhar. E fora que vai estar longe. E fora que vai estar longe da sua família, longe dos seus entes queridos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes, enfim. Mas essa é a vida da gente aqui. A gente tem que ver o que é bom pra gente. Aqui se a gente trabalhar mesmo e morar mal, a gente consegue juntar dinheiro. Agora, se você quiser viver como um americano vive aqui, você consegue pagar suas contas, mas dificilmente você vai juntar um dinheiro para poder comprar alguma coisa, para poder se aposentar. Entendeu? Entendeu? Então é isso aí. Eu acho que por hoje chega, já estamos com 32 minutos de vídeo. Se você gostou, se você quiser saber mais, se você quer que eu faça uma segunda parte desse vídeo, deixe o seu comentário aí, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para sempre que tiver um vídeo novo, você ficar sabendo e poder assistir e poder dar um like e poder se inscrever e poder apertar no sininho de novo. Enfim, fica aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.